Pasta 6. 5. Um problema de memória. A luz da tarde acordou Clary, um raio de luminosidade pálida que incidia diretamente sobre o seu rosto, iluminando o interior das pálpebras em um cor-de-rosa vivo. Ela se mexeu inquieta e abriu os olhos cautelosamente. A febre desaparecera, assim como a sensação de que os ossos estavam derretendo e se quebrando dentro do corpo. Ela se sentou e olhou em volta, curiosa. Estava no que só podia ser o quarto de hóspedes de Amatz. Era pequeno, pintado de branco, a cama coberta com uma manta velha de lã, cortinas de laço se abriam sobre as janelas redondas, permitindo a entrada de círculos de luz. Sentou-se lentamente, esperando ficar tonta. Nada aconteceu. Sentia-se perfeitamente saudável e até descansada. Ao sair da cama, olhou para si mesma. Alguém a tinha posto em um pijama branco engomado, apesar de agora estar amassado e ficar grande nela. As mangas penduravam-se por cima dos dedos. Foi até uma das janelas circulares e espiou o lado de fora. Casas empilhadas, feitas de velhas pedras douradas. Erguiam-se na lateral da colina e os telhados pareciam ter telhas de bronze. Este lado da casa não tinha vista para o canal, dava em um jardim lateral estreito, que estava ficando marrom e dourado com o outono. Uma grade subia no lado da casa, uma última rosa se pendurava nela, as pétalas envelhecidas já amarronzadas. A maçaneta mexeu e Clary voltou apressadamente para a cama antes de Amatz entrar trazendo uma bandeja. Ergueu as sobrancelhas ao perceber que Clary estava acordada, mas não disse nada. "Onde está Luke?" perguntou Clary, puxando a coberta mais para cima. Amatz colocou a bandeja sobre a mesa ao lado da cama. Havia uma caneca de alguma coisa quente sobre ela e algumas fatias de pão com manteiga. "Você deveria comer alguma coisa", disse ela. "Vai se sentir melhor." "Estou bem", disse Clary. "Cadê o Luke?" Havia uma cadeira de costas altas perto da mesa. Amatz se sentou, cruzou as mãos no colo e olhou calmamente para Clary. Sob a luz do dia, Clary podia ver melhor as linhas no rosto da mulher. Parecia muitos anos mais velha do que a mãe de Clary, apesar de não ser possível terem idades muito distantes. Seus cabelos castanhos eram marcados por fios grisalhos, os olhos com contornos cor-de-rosa escuros, como se tivesse chorado. "Ele não está aqui." "Não está aqui no sentido de ter ido até a esquina para comprar Coca Diet e algumas rosquinhas, ou não está aqui no sentido... Foi embora hoje pela manhã, após ter passado a noite sentado com você. Quanto ao destino, não foi específico." O tom de Amatz era seco, e se Clary não estivesse se sentindo tão infeliz, teria achado graça no fato de que aquilo fazia com que se parecesse ainda mais com Luke. Quando ele morava aqui antes de sair de Idris, depois que foi transformado, comandava uma alcateia que morava na floresta Bruselind. Disse que ia até eles, mas não explicou por quê, nem por quanto tempo. Disse somente que voltaria em alguns dias. "Simplesmente me deixou aqui, e devo ficar quieta esperando que volte." "Bem, não poderia levá-la junto, poderia?" perguntou Amatz. "E não será fácil para você voltar para casa. Você infringiu a lei vindo para cá do jeito que veio, e a Clave não vai fazer vista grossa ou ser generosa quanto a deixá-la ir." "Não quero ir para casa." Clary tentou se recompor. "Vim aqui para encontrar uma pessoa. Tenho uma coisa para fazer." "Luke me contou", disse Amatz. "Deixe-me dar um conselho. Só encontrará Ragnar Fell se ele quiser ser encontrado." "Mas, Clarissa..." Amatz olhou com curiosidade para ela. "Estamos esperando um ataque de Valentim a qualquer momento. Quase todo caçador de sombras em Idris está aqui na cidade, dentro das barreiras. Ficar em Alicante é a opção mais segura para você." Clary congelou. Racionalmente, as palavras de Amatz faziam sentido, mas não ajudavam muito no que se referia a quietar a voz interior que não parava de gritar, que não podia esperar. Precisava encontrar o Ragnar Fell agora. Tinha que salvar a mãe agora. Tinha que ir agora. Conteve o pânico e tentou falar casualmente. "Luke nunca me disse que tinha uma irmã." "Não", disse Amatz. "Não teria dito mesmo. Não éramos próximos." "Luke disse que seu sobrenome era Arundel", disse Clary. "Mas este é o sobrenome da Inquisidora, não é?" "Era", disse Amatz, e enrijeceu o rosto como se as palavras doessem. "Ela era minha sogra." O que Luke tinha dito a Clary sobre a Inquisidora? Que tinha tido um filho, que havia se casado com uma mulher com ligações familiares indesejáveis. "Você foi casada com Stephen Arundel?" Amatz pareceu surpresa. "Você sabe o nome dele?" "Sei, Luke me contou, mas achei que a mulher dele tivesse morrido.
Pensei que fosse por isso que a Inquisidora parecesse tão... horrível, queria dizer, mas isso parecia cruel. Amarga, concluiu afinal. Amethyst alcançou a caneca que havia trazido. Tremeu um pouco a mão ao levantá-la. Sim, ela morreu. Se matou. Foi Celine, a segunda mulher de Stephen. Eu fui a primeira. E se divorciaram? Algo assim. Amethyst entregou a caneca a Clary. Ouça, beba isto. Precisa colocar alguma coisa no estômago. Distraída, Clary pegou a caneca e tomou um gole longo. O líquido era encorpado e salgado. Não era chá, como tinha pensado, mas sopa. Certo, disse ela. Então o que aconteceu? Amethyst estava olhando para longe. Fazíamos parte do ciclo, Stephen e eu, assim como todo mundo. Quando aquilo aconteceu a Luke, Valentim precisava de um novo tenente. Ele escolheu Stephen. E quando o escolheu, decidiu que talvez não fosse adequada a esposa do melhor amigo e conselheiro ser alguém cujo irmão era um lobisomem. Ele usou outra palavra. A voz de Amethyst era amarga. E convenceu Stephen a anular nosso casamento e encontrar outra mulher. Uma que Valentim tinha escolhido para ele. Celine era tão jovem, tão completamente obediente. Que horror! Amethyst balançou a cabeça com um riso fraco. Pois há muito tempo, Stephen foi gentil, acho. Me deu esta casa e se mudou para a mansão Arundel com os pais e Celine. Nunca mais o vi depois disso. Deixei o ciclo, é claro. Não me aceitariam mais. A única que ainda me visitou foi Jocelyn. Ela até me contou que quando foi visitar Luke, e colocou o cabelo cinzento atrás da orelha, soube do que tinha acontecido com Stephen na ascensão depois que tudo acabou. E Celine, eu a detestava, mas senti pena quando soube. Dizem que cortou os pulsos, sangue por todos os lados. Respirou fundo. Vi Imogen depois no funeral de Stephen, quando puseram o corpo no mausoléu dos Arundel. Nem pareceu me reconhecer. Foi nomeada inquisidora pouco depois. A Clave achou que mais ninguém caçaria com tanto afinco os antigos membros do ciclo, e era verdade. Se pudesse ter lavado as lembranças de Stephen com o sangue deles, o teria feito. Clary pensou nos olhos frios da inquisidora, no olhar certeiro e duro, e tentou sentir pena. Acho que isso a deixou louca, disse ela. Muito louca. Foi horrível comigo, mas principalmente com Jace. Era como se o quisesse morto. Faz sentido, disse Amethyst. Você se parece com sua mãe e foi criada por ela, mas seu irmão... Inclinou a cabeça para o lado. Ele se parece tanto com Valentim quanto você com Jocelyn. Não, disse Clary. Jace só parece com ele mesmo. Um tremor passou por ela ao pensar em Jace. Ele está aqui em Alicante, disse ela pensando alto. Se eu pudesse vê-lo... Não, falou Amethyst com aspereza. Você não pode deixar a casa para ver ninguém, e definitivamente não para ver seu irmão. Não posso sair de casa? Clary ficou horrorizada. Quer dizer que estou confinada aqui como uma prisioneira? Só por 1 ou 2 dias, comunicou Amethyst. E além disso, você não está bem. Precisa se recuperar. A água do lago quase a matou. Mas Jace é um dos Lightwood. Você não pode ir até lá. Assim que a virem, vão avisar a Clave que está aqui. E aí você não será a única a ter problemas com a lei. Luke também vai. Mas os Lightwood não vão me trair para a Clave. Não fariam isso. As palavras morreram em sua boca. Jamais conseguir convencer. Amethyst de que os Lightwood que havia conhecido há 15 anos não existiam mais, que Robert e Marise não eram mais fanáticos cegamente leais. Ela podia ser irmã de Luke, mas para Clary continuava sendo uma estranha. Era quase uma estranha para Luke. Ele não a via fazia 16 anos. Sequer chegou a mencionar sua existência. Clary se inclinou para trás sobre o travesseiro, fingindo exaustão. Tem razão, disse. Não estou me sentindo bem. Acho melhor dormir. Boa ideia. Amethyst se inclinou e pegou a caneca vazia da mão de Clary. Se quiser tomar um banho, o banheiro fica do outro lado do corredor. E tem um baú de roupas velhas ao pé da cama. Você parece ter o mesmo tamanho que eu quando era da sua idade, então pode ser que caibam. Ao contrário do pijama, acrescentou, e deu um sorriso fraco que Clary não retribuiu. Estava ocupada demais, combatendo o ímpeto de bater com os punhos no colchão, de frustração. Assim que a porta se fechou atrás de Amethyst, Clary saiu da cama e foi para o banheiro, torcendo para que a água quente ajudasse a clarear a mente. Para seu alívio, apesar de todos os costumes antiquados dos caçadores de sombras, eles pareciam acreditar em sistemas de encanamento modernos, em água quente e fria. Havia até um sabão cítrico com cheiro forte para ajudar a combater o cheiro remanescente do lago Lynn em seus cabelos.
Quando voltou, enrolada em 2 toalhas, estava se sentindo muito melhor. De volta ao quarto, remexeu no baú de Amat. As roupas estavam cuidadosamente guardadas entre camadas de papel de seda. Havia o que pareciam roupas de escola. Casacos de lã azul marinho com uma insígnia que parecia com 4 Cs de costas, uns para os outros, costuradas sobre um bolso no peito. Saias, xadrez e camisas sociais com punhos estreitos. Havia um vestido branco entre as camadas de papel, um vestido de casamento. Clary pensou, colocando de lado com cuidado. Abaixo, mais um vestido, este de seda prateada, com alças finas ornadas em joias para sustentar o tecido. Clary não conseguia imaginar Amatis com ele, mas este é o tipo de coisa que minha mãe poderia ter vestido quando saía para dançar com Valentin. Não conseguia deixar de pensar e deixou o vestido deslizar de volta para o baú, sentindo a textura macia e suave. Em seguida, viu o uniforme de caçadora de sombras no fundo. Clary pegou aquelas roupas e as espalhou curiosa sobre o colo. Na primeira vez em que viu Jace e os Lightwood, estavam com roupas de luta, camisas justas e calças de material escuro e resistente. De perto podia ver que o material não esticava, mas era duro, um couro fino, batido, até se tornar flexível. Havia uma espécie de jaqueta de zíper e calças com cintos complicados. Cintos de caçadores de sombras eram coisas grandes, firmes, feitas para sustentar armas. Ela deveria, claro, colocar um dos casacos e talvez uma saia. Provavelmente era o que Amatis tinha em mente quando sugeriu. Mas alguma coisa no uniforme de combate a chamava sempre, tinha tido curiosidade, sempre imaginou como seria. Alguns minutos mais tarde, as toalhas estavam penduradas ao pé da cama e Clary estava se olhando no espelho com surpresa, sem achar nenhuma graça. O uniforme cabia, era apertado, mas não muito, e fazia com que parecesse que tinha curvas, o que era uma espécie de novidade. Não podia deixá-la com aparência formidável, duvidava que alguma coisa pudesse, mas pelo menos parecia mais alta e contra o material escuro. Seus cabelos pareciam extraordinariamente brilhantes. Aliás, pareço a minha mãe, Clary pensou com espanto. E parecia. Jocelyn sempre teve o interior duro de aço, sob a aparência de boneca. Clary sempre imaginara o que havia acontecido no passado da mãe para deixá-la como era. Forte, inflexível, teimosa e destemida. Seu irmão se parece tanto com Valentin quanto você com Jocelyn? Amatis perguntara e Clary queria responder que não se parecia com a mãe, que a mãe era linda e ela não, mas a Jocelyn que Amatis conhecera era a menina que havia planejado acabar com Valentin, que forjara secretamente uma aliança entre Nephilim e integrantes do submundo para dissolver o ciclo e salvar os acordos. Aquela Jocelyn jamais teria concordado em ficar quieta em casa esperando enquanto o mundo ruía. Sem parar para pensar, Clary atravessou o quarto e trancou a porta. Foi até a janela e a abriu. A grade estava lá, na lateral da parede de pedra, como uma escada, disse Clary a si mesma. Exatamente como uma escada. E escadas são perfeitamente seguras. Respirando fundo, subiu no parapeito. Os guardas voltaram para buscar Simon na manhã seguinte, sacudindo para acordá-lo de um sono ruim e atormentado por sonhos estranhos. Dessa vez não o vendaram quando o conduziram de volta para cima. Ele deu uma rápida olhada na porta de barras da cela ao lado da dele. Se tinha esperanças de ver o dono da voz rouca que havia lhe falado na noite anterior, ficou desapontado. A única coisa visível através das grades era o que parecia uma pilha de panos velhos. Os guardas apressaram Simon por uma série de corredores cinzentos, sacudindo rapidamente se olhasse demais em algumas direções. Finalmente chegaram a uma sala cheia de papel de parede. Havia retratos pendurados de diferentes homens e mulheres com uniformes de caçadores de sombras. As molduras decoradas com símbolos. Embaixo de um dos maiores retratos havia um sofá vermelho, no qual o inquisidor estava sentado, segurando o que parecia um cálice de prata na mão. Ofereceu-o a Simon. Sangue? Perguntou. Deve estar com fome. Apontou o cálice na direção de Simon e a visão do líquido vermelho o atingiu, assim como o cheiro. Suas veias se esticavam em direção ao sangue como cordas em controle de um mestre de marionetes. A sensação era desagradável, quase dolorosa. É humano? Aldertree riu. Meu jovem, não seja ridículo. É sangue de cervo, fresquinho. Simon não disse nada. O lábio inferior ardeu onde as presas desceram e ele sentiu o gosto do próprio sangue na boca. Ficou enjoado. A face de Aldertree se enrugou como uma ameixa seca. Céus! Voltou-se para os guardas. Deixem-no agora, cavalheiros.
disse, e eles viraram para sair. Só o cônsul parou na porta, olhando de volta para Simon com um olhar de evidente nojo. Não, obrigado, disse Simon com a boca seca. Não quero sangue. Suas presas dizem o contrário, jovem Simon, respondeu Aldertree engenhoso. Aqui, tome. Esticou o cálice e o cheiro de sangue pareceu preencher a sala como o cheiro de rosas em um jardim. Os incisivos de Simon desceram, completamente expostos agora, rasgando-lhe o lábio. A dor foi como um tapa. Ele foi para a frente, quase sem vontade, e agarrou o cálice da mão do inquisidor. Esvaziou em 3 goles. Em seguida, percebendo o que tinha acabado de fazer, pousou no braço do sofá. A mão estava tremendo. Inquisidor. 1, pensou. Eu, 0. Imagino que sua noite na cela não tenha sido tão desagradável. Não são feitas para serem câmaras de tortura, rapaz. É mais um espaço para reflexão forçada. Acho que a reflexão é excelente para centrar a cabeça, não concorda? É essencial para se pensar com clareza. Espero que tenha conseguido pensar um pouco. Parece um menino pensativo. O inquisidor inclinou a cabeça para o lado. Levei aquele cobertor para você com minhas próprias mãos. Saiba, não queria que ficasse com frio. Sou um vampiro, disse Simon. Não sentimos frio. Ah, o inquisidor parecia decepcionado. Apreciei as estrelas de Davi e o selo de Salomão, acrescentou Simon secamente. É sempre bom ver pessoas se interessando pela minha religião. Ah, sim, claro, claro. Aldertree alegrou-se. Ótimos. Não são os Intalis? Incrivelmente charmosos e, claro, infalíveis. Imagino que qualquer tentativa de tocar a porta da cela iria derreter completamente a sua mão. Riu, claramente empolgado com o pensamento. Enfim, poderia dar um passo para trás, rapaz? Só um favor, meramente um favor, você entende? Simon deu um passo para trás. Nada aconteceu, mas os olhos do inquisidor se arregalaram e a pele estufada em volta deles pareceu esticada e brilhante. Entendo, suspirou. Entende o quê? Veja onde está, jovem Simon. Olhe em volta. Simon olhou. Nada na sala havia mudado e ele precisou de um instante para perceber do que Aldertree estava falando. Estava sobre um pedaço iluminado pelo sol que entrava por uma janela no alto. Aldertree estava quase se contorcendo de excitação. Você está diretamente exposto ao sol e isso não está causando qualquer efeito. Quase não teria acreditado, quero dizer. Me contaram, é claro, mas nunca vi nada parecido. Simon não disse nada, não parecia haver nada a ser dito. A pergunta para você, é claro, prosseguiu Aldertree, é se sabe por que é assim. Talvez eu seja mais simpático que os outros vampiros. Simon imediatamente lamentou ter falado. Os olhos de Aldertree se apertaram e uma veia saltou em sua têmpora como uma minhoca gorda. Claramente, não gostava de piadas que não fossem feitas por ele mesmo. Muito engraçado, disse ele. Deixe-me perguntar o seguinte, você é um diurno desde que renasceu dos mortos? Não. Começou Simon com cuidado. Não, no começo o sol me queimava. Mesmo um feixe de luz solar feria minha pele. Muito bem. Aldertree assentiu vigorosamente, como se quisesse dizer que era assim que as coisas deveriam ser. Então, quando foi que percebeu que podia se expor ao sol sem dor? Foi na manhã depois da grande batalha no navio de Valentim durante a qual Valentim o capturou, certo? Ele o manteve prisioneiro no navio, com a intenção de usar seu sangue para completar o ritual da conversão infernal. Acho que já está sabendo de tudo, disse Simon. Não precisa de mim. Ah, não, de jeito nenhum, gritou Aldertree, jogando as mãos para o alto. Tinha mãos muito pequenas. Simon notou, tão pequenas que pareciam um pouco deslocadas nas extremidades daqueles braços. Você tem muito a contribuir, meu caro. Por exemplo, não posso deixar de imaginar se aconteceu alguma coisa no navio, alguma coisa que o mudou. Consegue pensar em alguma coisa? Bebi o sangue de Jace, pensou Simon, quase inclinado a repetir o pensamento em voz alta, só de implicância. E em seguida, com um susto, percebeu. Bebi o sangue de Jace. Será que isso o tinha transformado? Seria possível? E, possível não, será que poderia dizer ao inquisidor o que Jace tinha feito? Proteger Clary era uma coisa, proteger Jace era outra. Não devia nada a Jace. Exceto que não era verdade. Jace lhe oferecer o próprio sangue, salvar a sua vida. Outro caçador de sombras teria feito isso por um vampiro? E mesmo que tivesse feito apenas pelo bem de Clary, fazia alguma diferença? Pensou em si mesmo dizendo, poderia tê-lo matado. E Jace teria deixado. Não tinha como prever em que espécie de encrenca Jace estaria se a Clave soubesse que ele tinha salvado a vida de Simon.
E como? Não me lembro de nada no navio, disse Simon. Acho que Valentim me dopou ou coisa do tipo. O rosto de Aldertree despencou. É uma péssima notícia. Péssima. Sinto muito em ouvir isso. Sinto muito também, disse Simon, apesar de não ser verdade. Então não há nada de que se lembre? Nenhum detalhezinho que se sobressaia? Só me lembro de ter desmaiado quando Valentim me atacou e depois acordei. Na caminhonete de Luke, indo para casa. Não me lembro de mais nada. Céus, céus. Aldertree vestiu a capa. Vejo que os Lightwood parecem ter se afeiçoado a você, mas outros da clave não são tão compreensivos. Foi capturado por Valentim. Sobreviveu ao confronto com um novo poder peculiar que não tinha antes. E agora chegou ao coração de Idris. Entende o que isso parece? Se o coração de Simon ainda batesse, estaria acelerado. Você acha que sou um espião de Valentim? Aldertree pareceu espantado. Rapaz, confio em você, é claro. Confio implicitamente. Mas a clave, temo que sejam muito desconhecidos. Torcíamos muito para que fosse capaz de nos ajudar. Veja, eu não deveria estar lhe contando isso, mas sinto que posso confiar em você. A clave está seriamente encrencada. A clave? Simon espantou-se. Mas o que isso tem a ver com... Veja, prosseguiu Aldertree. A clave está dividida em guerra consigo mesma. Pode-se dizer em tempos de guerra. Erros foram cometidos pela última inquisidora e por outros. Talvez até seja melhor não perder tempo com isso. Mas veja bem, a própria autoridade da clave, do cônsul e do inquisidor, está sendo questionada. Valentim sempre parece estar um passo à nossa frente, como se conhecesse nossos planos com antecedência. O conselho não vai ouvir o que digo nem o que Malaquias disser, não depois do que aconteceu em Nova York. Pensei que tinha sido a inquisidora que... E foi Malaquias quem a indicou. É claro que ele não fazia ideia de que ela iria enlouquecer daquele jeito. Mas, disse Simon, um pouco azedo, tem a questão do que isso parece. A veia saltou na testa de Aldertree outra vez. Esperto, disse ele. E tem razão. Aparências importam, na política principalmente. Sempre se pode influenciar a multidão, desde que se tenha uma boa história. O inquisidor se inclinou para a frente, os olhos fixos em Simon. Agora me deixe contar uma história para você. É assim. Os Lightwood já integraram o ciclo. Em algum momento se arrependeram e receberam perdão sob a condição de se manterem longe de Idris. Foram para Nova York e administraram o instituto de lá. Os registros limpos os fizeram recuperar a confiança da clave, mas o tempo todo sabiam que Valentim estava vivo. O tempo todo foram servos leais dele. Pegaram seu filho... Mas eles não sabiam. Quieto, rosnou o inquisidor, e Simon se calou. Ajudaram-no a encontrar os instrumentos mortais e auxiliaram com o ritual da conversão infernal. Quando a inquisidora descobriu que tramavam secretamente, providenciaram para que fosse morta durante a batalha do navio. E agora estão aqui, no coração da clave, para espiarem nossos planos e os revelarem a Valentim na medida em que forem elaborados, para poderem nos derrotar e curvar todos os Nephilim à sua vontade. E o trouxeram consigo, você, um vampiro que suporta a luz do sol, para nos desvirtuar de seus verdadeiros planos, devolver a glória ao ciclo e destruir a lei. O inquisidor se inclinou para a frente, os olhos suínos brilhando. O que acha da história, vampiro? Acho loucura, disse Simon. E tem mais buracos do que a Kent Avenue no Brooklyn, que, por sinal, não sabe o que é uma obra de restauração há anos. Não sei o que espera conseguir com isso. Espera? Ecoou Aldertree. Eu não espero, menino do submundo. Eu sei que é meu dever sagrado salvar a clave. Com uma mentira? Disse Simon. Com uma história, disse Aldertree. Grandes políticos relatam contos para inspirar seus seguidores. Não há nada de inspirador em culpar os Lightwood por tudo. Alguns sacrifícios são necessários, disse Aldertree. Seu rosto brilhava com a luz refletida no suor. Uma vez que o conselho tem um inimigo comum e uma razão para voltar a confiar na clave, vai se unir. O que é o custo de uma família em comparação a tudo isso? Aliás, duvido que alguma coisa séria aconteça aos filhos dos Lightwood. Bem, talvez o menino mais velho, mas os outros... Não pode fazer isso, disse Simon. Ninguém vai acreditar nessa história. As pessoas acreditam no que querem acreditar, disse Aldertree. E a clave quer um culpado. Posso oferecer isso a eles. Só preciso de você. De mim? O que isso tem a ver comigo? Confesse,
O rosto do inquisidor estava vermelho de empolgação agora. Confesse que é um servo dos Lightwood, que estão todos com Valentin. Confesse e terei clemência. Eu devolverei aos seus. Juro que o farei, mas preciso de uma confissão para fazer a Clave acreditar. Você quer que eu confesse uma mentira, disse Simon. Sabia que só estava repetindo o que o inquisidor já tinha dito, mas sua mente estava a mil. Não parecia conseguir se agarrar a nenhum pensamento. Os rostos dos Lightwood giravam pela cabeça. Alec ofegando no caminho para o guard, os olhos negros de Isabelle nos seus, Max inclinado sobre um livro. E Jace. Jace era um deles tanto quanto se tivesse o mesmo sangue. O inquisidor não havia dito o nome, mas Simon sabia que Jace pagaria junto com o resto. E o que quer que sofresse, Clary sofreria. Como isso tinha acontecido? Se perguntou. Ele estar ligado a essas pessoas. A pessoas que pensavam nele como nada além de um integrante do submundo, semi-humano, na melhor das hipóteses. Levantou os olhos para o inquisidor. Os de Aldertree eram de um estranho preto carvão. Não, disse Simon. Não, eu não vou confessar. O sangue que lhe dei, disse Aldertree, é todo o sangue que vai receber até me dar uma resposta diferente. Não havia qualquer gentileza na voz, nem mesmo falsa. Ficaria surpreso pela sede que pode sentir. Simon não disse nada. Mais uma noite na cela, então, disse o inquisidor, se levantando e alcançando a campainha para chamar os guardas. É bem pacífico aqui, não é? Acho realmente que uma atmosfera pacífica pode ajudar com um pequeno problema de memória. Não acha? Apesar de Clary ter dito a si mesma que se lembrava do caminho que tinha percorrido com Luke na noite anterior, constatou que não era verdade. Ir para o centro da cidade parecia a melhor aposta para encontrar um caminho. Mas quando encontrou a praça de pedra com o poço inativo, não se lembrava se deveria ir para a esquerda ou para a direita. Foi para a esquerda, o que a conduziu a um arranjo de ruas retorcidas, a cada uma mais parecida com a próxima, e cada passo a deixava mais perdida do que antes. Finalmente emergiu em uma rua mais ampla, cheia de lojas. Pedestres passavam apressados em ambos os lados, nenhum deles lhe dispensando qualquer atenção. Alguns também estavam vestidos com uniforme de combate, mas não a maioria. Fazia frio lá fora e casacos longos e antiquados eram a ordem do dia. O vento estava forte e, como apontada, Clary pensou no seu casaco verde de veludo pendurado no quarto de hóspedes de Amatz. Luke não estivera mentindo quando disse que tinham vindo caçadores de todas as partes do mundo para a reunião. Clary passou por uma mulher indiana com um belo sari de ouro, um par de lâminas, curvas, penduradas em uma corrente na cintura. Um homem alto e de pele escura, com rosto asteca angular, estava olhando a vitrine de uma loja cheia de armamentos. Pulseiras feitas do mesmo material sólido e brilhante das torres subiam por seus pulsos. Um pouco mais à frente na rua, um homem com uma túnica branca de nômade consultava o que parecia um mapa de ruas. Vê-lo fez com que Clary criasse coragem para abordar uma mulher que passava com um casaco pesado e pedisse instruções para achar o caminho para Prince Water Street. Se havia uma época em que os habitantes da cidade não necessariamente desconfiariam de alguém que não sabia onde estava indo, era agora. Seus instintos estavam corretos. Sem qualquer traço de hesitação, a mulher passou as instruções apressadamente. Então, no fim do canal Old Castle, atravesse a ponte de pedra e vai encontrar a Prince Water, disse sorrindo para Clary. Vai visitar alguém em particular? Os Penhallow. Ah, é a Casa Azul de bordas douradas, com os fundos para o canal. É grande, não tem como errar. Ela não estava totalmente errada. Era grande, mas Clary passou direto antes de perceber o erro e dar meia volta para olhar novamente. Era mais índigo do que azul, pensou, mas nem todos percebiam as cores do mesmo jeito que ela. A maioria das pessoas não sabia a diferença entre amarelo-limão e açafrão, como se fossem sequer parecidos. E as bordas não eram douradas, eram bronze. Um belo bronze escuro, como se a casa estivesse ali há muitos anos, e provavelmente estava. Tudo neste lugar era tão antigo. Chega. Clary disse a si mesma, sempre fazia isso quando estava nervosa, deixava a mente vagar nas direções mais estranhas. Esfregou as mãos nas laterais da calça. As palmas estavam suadas e úmidas. O material era áspero e seco contra a pele, como escamas de cobra. Subiu os degraus e pegou a aldrava pesada. Tinha o formato de asas de anjos e quando a deixou cair, ouviu o som ecoando como um sino gigantesco. Um instante depois a porta se abriu e Isabelle Lightwood estava na entrada, com os olhos arregalados, em choque. Clary? Clary sorriu um sorriso fraco. Oi, Isabelle.
Isabelle se inclinou contra a porta com a expressão melancólica e disse: "Ai, droga!" De volta à cela, Simon caiu na cama, ouvindo os passos dos guardas recuando enquanto marchavam para longe da porta. Outra noite. Outra noite na prisão enquanto o inquisidor esperava que se lembrasse. Entende o que isso parece? Em todos os seus maiores temores, nos piores pesadelos, jamais ocorreu a Simon que alguém pudesse pensar que ele era cúmplice de Valentim. Valentim detestava integrantes do submundo, isso era notório. Valentim o esfaqueou, drenou seu sangue e o abandonou para morrer, apesar de que, verdade seja dita, o inquisidor não sabia disso. Algo se remexeu do outro lado da parede da cela. Tenho que admitir, fiquei imaginando se voltaria, disse a voz rouca da qual Simon se lembrava da noite anterior. Imagino que não tenha dado ao inquisidor o que ele queria. Acho que não, disse Simon, se aproximando da parede. Passou os dedos pelas pedras, procurando alguma rachadura, algo através do qual pudesse espiar, mas não havia nada. Quem é você? Ele é um homem teimoso, Waldertree, disse a voz, como se Simon não tivesse falado. Vai continuar tentando. Simon se apoiou na parede úmida. Então acho que vou passar um bom tempo aqui. Suponho que não queira me contar o que ele quer de você. Por que quer saber? A risada que respondeu a Simon soava como metal arranhando pedra. Estou nesta cela há mais tempo do que você, diurno. Como pode perceber, não há muito com que ocupar a mente. Qualquer distração ajuda. Simon cruzou as mãos sobre a barriga. O sangue do servo tinha enganado um pouco a fome, mas não fora o bastante. Seu corpo ainda doía de sede. Você não para de me chamar assim? Disse ele. Diurno. Ouvi os guardas falando sobre você. Um vampiro que consegue andar ao sol. Ninguém nunca viu nada parecido. E, no entanto, há um termo para definir. Conveniente. É um termo do submundo, não da clave. Existem lendas sobre criaturas como você. Fico surpreso que não saiba. Não faz muito tempo que sou do submundo, disse Simon, e você parece saber muito a meu respeito. Os guardas gostam de fofocar, disse a voz, e os Lightwood aparecendo pelo portal com o vampiro moribundo sangrando é uma bela fofoca. Apesar de que, devo dizer, não estava esperando vê-lo por aqui, não até começarem a arrumar a cela para você. Fico surpreso que os Lightwood tenham deixado. Por que não deixariam? Disse Simon, amargo. Eu não sou nada, sou do submundo. Talvez para o cônsul, disse a voz. Mas os Lightwood? O que têm eles? Fez uma pausa curta. Os caçadores de sombras, que vivem fora de Idris, principalmente os que controlam institutos, tendem a ser mais tolerantes. A clave local, por outro lado, é bem mais conservadora. E você? Disse Simon. É do submundo? Do submundo? Simon não tinha certeza, mas havia uma ponta de raiva na voz do estranho, como se não tivesse gostado da pergunta. Meu nome é Samuel Blackburn. Sou Nephilim. Há anos integrava o ciclo, com Valentim. Matei integrantes do submundo na ascensão. Não sou um deles. Ah! Simon engoliu em seco. Estava com gosto de sal na boca. Os integrantes do ciclo de Valentim tinham sido presos e castigados pela clave, lembrava, exceto por aqueles como os Lightwood, que tinham conseguido fazer acordos ou aceitado exílio em troca de perdão. E está aqui embaixo desde então? Não. Depois da ascensão, fugi de Idris antes de ser capturado. Passei anos afastado. Anos, até que, como um tolo, pensando que tinha sido esquecido, voltei. Claro que me pegaram assim que retornei. A clave tem formas de encontrar os inimigos. Fui arrastado até o inquisidor e interrogado durante dias. Quando acabaram, me puseram aqui. Samuel suspirou. Em francês, este tipo de prisão é chamado de oubliette. Significa local de esquecimento. É onde se joga lixo do qual não se quer lembrar para que ele possa apodrecer sem incomodar com o fedor. Tudo bem, sou do submundo, então sou lixo. Mas você não, você é Nephilim. Sou Nephilim que apoiava Valentim. Isso faz de mim alguém nada melhor do que você. Pior até, sou um traidor. Mas há vários outros caçadores de sombras que faziam parte do ciclo. Os Lightwood, os Penhallow. Todos se retrataram, viraram as costas para Valentim. Eu não. Você não? Mas por que não? Porque tenho mais medo de Valentim do que da clave, disse Samuel. E se você fosse sensato, diurno, também teria. Mas você deveria estar em Nova York, exclamou Isabelle. Jace disse que você tinha mudado de ideia sobre vir até aqui. Disse que você queria ficar com a sua mãe.
Jace mentiu, respondeu Clary secamente. Ele não queria que eu viesse, então mentiu para mim sobre quando vocês vinham. Depois mentiu para vocês sobre eu ter mudado de ideia. Lembra quando me disse que ele nunca mentia? Não é verdade. Normalmente não mente nunca, disse Isabelle, que tinha ficado pálida. Ouça, você veio aqui, quero dizer, isso tem alguma coisa a ver com Simon? Com Simon? Não. Ele está seguro em Nova York, graças a Deus. Apesar de que vai ficar bem irritado por não ter conseguido se despedir de mim. A expressão confusa de Isabelle estava começando a irritar Clary. Vamos, Isabelle, me deixe entrar, preciso falar com Jace. Então, você veio para cá sozinha? Conseguiu permissão da Clave? Por favor, me diga que tem permissão da Clave. Bem, não. Você transgrediu a lei? O tom de voz de Isabelle subiu e em seguida caiu. Ela continuou quase em um sussurro. Se Jace descobrir, vai ter um ataque, Clary. Você tem que ir para casa. Não, tenho que ficar aqui, disse Clary, ela mesma incerta quanto à origem da própria teimosia. É preciso falar com Jace. Agora não é um bom momento. Isabelle olhou em volta, ansiosa, como se esperasse que houvesse alguém a quem pudesse pedir ajuda para remover Clary da área. Por favor, volte para Nova York, por favor. Pensei que você gostasse de mim, Izzy. Clary resolveu apelar. Isabelle mordeu o lábio. Estava com o vestido branco e o cabelo preso. Parecia mais nova do que normalmente. Atrás dela, Clary podia ver a entrada alta com quadros em tinta a óleo aparentemente antigos. Eu gosto de você. É que o Jace, meu Deus, o que é que você está vestindo? Onde arranjou um uniforme de combate? Clary olhou para si. É uma longa história. Não pode entrar aqui assim. Se Jace vir você... Ah, e daí se me vir? Isabelle, vim aqui por causa da minha mãe. Pela minha mãe. Jace não pode me querer aqui, mas não pode me obrigar a ficar em casa. Tenho que estar aqui. Minha mãe esperava que eu fizesse isso por ela. Você faria o mesmo pela sua, não faria? Claro que faria, disse Isabelle. Mas, Clary, Jace tem as razões dele. Então eu adoraria ouvir quais são. Clary se abaixou e passou por baixo do braço de Isabelle. Clary, gritou Isabelle e correu atrás dela, mas Clary já estava na metade do corredor. Ela viu com a parte da mente que não estava se concentrando em desviar de Isabelle que a casa era construída como a de Amethyst, alta e esguia, mas consideravelmente maior e mais bem decorada. O corredor abria-se para uma sala com janelas altas com vistas para um canal. Barcos brancos transitavam pela água, com as velas flutuando como dentes de leão em uma brisa. Um menino de cabelos escuros estava sentado em um sofá perto de uma das janelas, aparentemente lendo um livro. Sebastian, chamou Isabelle, não deixe que ela suba. O menino levantou os olhos, alarmado, e um instante depois estava à frente de Clary, bloqueando a passagem para as escadas. Clary parou. Nunca tinha visto ninguém se mover com tanta rapidez antes, exceto Jace. O menino não estava nem ofegando, aliás, sorria para ela. Então esta é a famosa Clary. O sorriso iluminava seu rosto e Clary se sentiu ficando sem ar. Havia anos que desenhava uma história em quadrinhos, o conto do filho de um rei sob uma maldição, cujo efeito era que todos que ele amasse morreriam. Havia transformado todos os seus sonhos naquele príncipe sombrio, romântico, misterioso, e ali estava ele na frente dela. A mesma pele pálida, o mesmo cabelo escorrido e olhos tão escuros que as pupilas pareciam se misturar a íris. As mesmas maçãs do rosto altas, sombreadas por longos cílios. Sabia que nunca tinha visto este menino antes e, mesmo assim, ele parecia confuso. Não acho que já nos conhecemos? Sem palavras, Clary balançou a cabeça. Sebastian. O cabelo de Isabelle havia soltado, estava espalhado sobre os ombros, e ela os olhava, furiosa. Não seja legal com ela, ela não pode estar aqui. Clary, vai para casa. Com esforço, Clary conseguiu afastar o olhar de Sebastian e encarou Isabelle. O quê? Voltar para Nova York? E como vou chegar lá? Como você chegou aqui? Perguntou Sebastian. Entrar escondida em Alicante é um feito e tanto. Vim por um portal, disse Clary. Um portal? Isabelle parecia espantada. Mas não há mais nenhum portal em Nova York. Valentim destruiu os dois. Não lhe devo explicações, disse Clary. Não até que você me dê algumas. Para começar, onde está Jace? Ele não está aqui, respondeu Isabelle, exatamente na mesma hora em que Sebastian falou. Lá em cima. Isabelle virou-se para ele. Sebastian, cale a boca. Sebastian parecia perplexo. Mas ela é irmã dele. Ele não ia querer vê-la. Isabelle abriu a boca e a fechou outra vez. Clary podia
perceber que estava avaliando o problema. De um lado, teria de explicar a relação complicada entre os dois para um Sebastian completamente absorto. Do outro, previu o problema de Jace ter uma surpresa desagradável. Finalmente jogou as mãos para o ar em um gesto de desespero. Tudo bem, Clary, disse ela, com uma quantidade incomum de raiva na voz. Vá em frente e faça o que quiser, independentemente de quem possa machucar. É o que sempre faz mesmo, não é? Ai, Clary lançou um olhar de reprovação a Isabelle antes de se voltar mais uma vez para Sebastian, que saiu silenciosamente do caminho, passou por ele e subiu as escadas, vagamente ciente das vozes abaixo, enquanto Isabelle gritava com o pobre Sebastian. Mas assim era Isabelle. Se houvesse algum menino por perto e alguém precisasse ser culpado de alguma coisa, Isabelle o culparia. A escadaria largava e chegava a um andar com uma alcova que tinha vista para a cidade. Havia um menino sentado nela, lendo. Levantou o olhar enquanto Clary subia as escadas e piscou, surpreso. Eu conheço você. Oi, Max. Clary, a irmã do Jace, lembra? Max se alegrou. Você me ensinou a ler Naruto, disse, esticando o livro para ela. Olha, comprei mais um mangá. Esse se chama... Max, não posso conversar agora. Prometo que vejo seu livro mais tarde, mas você já sabe onde está Jace? O sorriso de Max se desfez. Ali, disse ele e apontou para a última porta do corredor. Eu queria entrar com ele, mas ele me disse que precisava fazer coisas de adulto. Todo mundo vive me dizendo isso? Sinto muito, disse Clary, mas não estava mais com a cabeça na conversa. Estava muito adiantada. O que diria Jace quando o visse? O que ele diria para ela? Avançando pelo corredor em direção à porta, pensou. Seria melhor ser simpática, não irritada. Gritar com ele só fará com que fique na defensiva. Ele tem de entender que meu lugar é aqui, assim como o dele. Não preciso ser protegida como uma peça de porcelana chinesa. Também sou forte. Abriu a porta. O cômodo parecia uma espécie de biblioteca. As paredes repletas de livros. Era iluminado. A luz penetrava por uma janela no alto. No meio da sala estava Jace, mas não sozinho, nem de longe. Havia uma menina de cabelos escuros com ele, uma garota que Clary nunca tinha visto, e os dois estavam entrelaçados em um abraço apaixonado.